o que é que nós devemos fazer? A confiança em um Deus que tudo pode, em um Deus que nunca falha. E com essa parábola, nós aprendemos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sabemos que Lucas, o evangelista, apresentou a Jesus como um homem perfeito, enfatizava os ensinamentos sobre a oração. O Senhor Jesus começou e terminou a sua vida terrestre numa atitude. E qual era essa atitude? A oração. Ele orou por ocasião do seu batismo, suas últimas palavras na cruz formaram uma oração. Ele passou a noite orando antes de nomear os 12 discípulos. Então, nós aprendemos que tudo que nós fomos fazer, tudo que nós precisamos tomar decisões em todas as causas, em todos os problemas, em tudo, 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 tudo. Nós temos que começar orando. É por isso que, quando começamos o culto, sempre quem está na liderança vai dizer assim: convidamos os irmãos para fazer uma oração. Quando nós estamos dentro de uma igreja, a liturgia começa orando. Todos os servos do Senhor que venceram guerras, batalhas, começaram orando. A oração não é só uma petição para você dizer para Deus: eu quero, eu preciso. Apesar que tem pessoas que só oram nos momentos de dor, de dificuldade, e começa o desespero. Mas sabia que a oração não é para você só receber algo de Deus, mas é para você entender que tudo que Deus permite na sua vida, Ele te ensina é, em tudo, nas perdas, nas dificuldades, nas portas abertas, em tudo. Então, o que eu devo fazer sempre? É sempre em oração. Mas a pergunta deste tema é: depois que eu oro, o que eu faço? Para mim, a minha vida continua. Para mim, tudo o que eu preciso fazer é continuar orando. Eu oro para me ter a certeza de que tem um Deus que está me ouvindo e todos os cenários da minha vida vivenciado, eu tenho que estar em oração. Então, oração não é um complemento de algo que eu quero receber. A oração é algo que me mantém de pé. E depois que eu oro, o que eu faço? Eu continuo confiando no Senhor. Eu oro e o salmista Davi, ele nos ensina, no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, ele ouviu o meu clamor. Então, toda vez que eu oro, eu estou alicerçado, criando raízes para entender que eu preciso manter uma vida firme em oração. Dizer que precisamos orar é porque nós precisamos mesmo, mas a oração é nos fazer entender que nós precisamos de Deus. A oração é uma potência que te faz entender o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente. É por Ele, para Ele são todas as coisas. É por isso que um teólogo certa vez disse que se você não orar sobre todas as coisas, você não vai conseguir vencer todas as coisas. Então, nós oramos para que nós venhamos nos manter firme diante de qualquer situação. A oração é um princípio estabelecido, aleluia, em nossa vida. A Bíblia diz que devemos orar. E orar como? Sem cessar. Pode haver várias coisas, várias pregação, várias pessoas adorando, mas a oração, ela é algo que tem que ser de você. Você, eu oro para você, os pastores oram por você, mas e você? Tem orado? Então, tem gente que nem ora, nem busca a Deus. Então, o que eu vou fazer? Se eu nem oro, então eu não vou saber o que eu vou fazer depois que eu orar. A pergunta deste texto, desse tema de hoje, é para você entender assim, que eu preciso manter uma vida de oração. E depois que eu mantenho uma vida de oração, o que eu vou fazer? Não existe outra coisa a fazer a não ser confiar em Deus. É por isso que todas as pessoas que vivem uma vida de oração, elas se mantêm firmes. Você vê que a atitude dessas pessoas são diferentes. Mas as pessoas que não têm um controle da sua vida espiritual, ela não consegue se manter em nada. É por isso que Daniel, quando ele recebeu a notícia, pastor Vanderlei, que as pessoas estavam, que aqueles homens estavam vigiando ele para
dar uma denúncia contra ele sobre a ordem do rei, que não deveriam orar, que não deveriam buscar outros deuses, a não ser o Deus deles. O que que Daniel fez? Ele já mantinha uma vida de oração. Só que depois que ele recebeu, essa denúncia, ele recebeu esse recado, vamos dizer assim, um recado deles: "Você não pode orar mais, você não pode viver a sua vida mais de oração". O que que Daniel fez? Ele manteve a sua posição em oração. A Bíblia diz que os dias foi mal. As pessoas, se posicionaram para fazer o mal. Então eu vejo pessoas que quando vê o mal, eles param de orar, eles desistem. Existem pessoas que quando vê alguém tendo uma atitude errada, desiste da sua vida de oração. E eu vejo pessoas dizendo assim: "Para que que eu vou orar? Para que que eu vou buscar a Deus?". Existem pessoas que estão ali caminhando comigo e tá fazendo coisas erradas, mas eu não oro para que, eu não veja coisas erradas, para que não tenha situações erradas, mas eu oro para me manter, entenda bem, posicionado, estabilizado, enraizado, submersos diante de qualquer situação vivenciada na Terra. Os dias são maus, você vê muitas coisas acontecendo, catástrofes, injustiças, pessoas contra os outros, mas e eu? O que eu vou fazer? Então eu pego um exemplo, extraordinário da Bíblia, porque o que que eu vou fazer? Eu aqui como líder, você como homem de Deus, como mulher de Deus, eu vou continuar. É a primeira coisa que nós aprendemos hoje com essa pregação, e eu quero que você dê um glória e anota aí, é que nada, nem ninguém pode parar a minha vida de oração diante de um Deus que faz. Porque Deus ele faz, mas ele não faz do meu jeito e nem do seu jeito. Existem pessoas que quando tomam uma decisão, quando vai acontecer algo de mal, ele vai começar a orar. E ele vai dizer assim: "Eu quero, Deus, que o Senhor faça. Eu quero, Deus, que o Senhor muda. Eu quero, Deus, que o Senhor abra a porta. Eu quero, Deus, que você, vamos dizer, resolve essa situação. Os meus inimigos, eles precisam entender que o Senhor é Deus". Aí eu vou dizer algo para você interessante, importante. Deus é Deus, irmãos. Independente do que o inimigo vai fazer, do que ele vai lhe causar, não é sobre Deus, é sobre você. Porque Daniel, ele recebeu e ele não parou. Daniel não pediu para Deus matar os inimigos dele. Daniel não pediu, aleluia, para Deus entrar e fazer assim: "Deus, para eles. Deus, enfrenta eles por mim". Não. A oração de Daniel era contínua. E qual era a oração de Daniel? Eu tenho um Deus, ele faz, ele pode. Eu não estou preocupado com o que esses homens estão fazendo contra mim. Eu me mantenho posicionado, firme, enraizado, porque eu sei que Deus é Deus. Então, depois que você orar, continua confiante, continue firme, porque o Deus de Daniel também é o seu Deus. Ele é fiel, ele é justo, ele é poderoso, ele abre porta. Olha o que diz a Bíblia: "O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão". Deus, ele não vai te livrar da cova, mas ele te livra na cova. Ô glória! Então nós aprendemos que a nossa vida de oração, ela permanece para sempre. Aleluia. Buscai firmemente ao Senhor. Olha o que diz o texto sobre o dever de orar sempre e não esmurecer. Vamos lá? Entre em oração, permaneça firme em oração, busque ao Senhor em oração, mas elevando sempre a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Imagina, a Bíblia diz que Daniel, depois que recebeu essa notícia, ele entrou para dentro do seu quarto com as janelas abertas para Jerusalém e continuou orando. E continuou buscando. Irmão, se não deu certo, continue. Se os inimigos ainda estão levantando, continue. Se você está enfermo, continue. Tudo o que for fazer, faça, aleluia, com sabedoria e em constante oração. A oração é o oxigênio da alma. A oração te mantém tranquilo, estabilizado. O que eles estão fazendo lá fora, eu não sei,
mas eu sei que eu entrei para dentro do meu quarto, não precisei fechar as janelas e nem me esconder dos inimigos, porque a minha vida de oração permanece, porque eu não oro para os homens, eu oro para Deus, eu busco a Deus. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor. Por que do Senhor? Porque foi ele que fez os céus, foi ele que fez a terra. Não é no meu tempo, é no tempo dele, porque eu continuo orando, e quando ele olhar do céu e ver que eu estou continuando, que eu estou firme, que eu estou perseverante, ele vai fazer alguma coisa por mim. Porque se ele fizer, ele é Deus, eu sempre digo isso, eu amo falar isso. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas se você, a pergunta para você e para mim é: quem sou eu diante de um Deus que é tudo? Você tem sido tudo ou nada? Você tem orado ou você tem parado? Você tem clamado ou você tem desistido? Então eu estou orando. E depois que eu oro, o que que eu faço? Eu vou ficar cobrando, eu vou ficar impressionando Deus. Deus, por que que você não fez? Deus, por que que o Senhor não me ouve? Deus, por que que as coisas não acontecem? Porque nunca vai acontecer do jeito que você quer. Porque nunca vai ser como você quer. Sempre será do jeito de Deus. É por isso que quando lá está o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele é santo. Sede santos, a Bíblia diz, como eu sou santo. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia. Não só ore, mas ouça o que você está orando, o que você está falando, porque Deus, ele nunca falha. Deus, ele nunca erra o alvo. Deus, ele é fiel. Nós precisamos viver de joelhos. Aleluia. Nós precisamos clamar ao Senhor, estar mais próximo do Senhor. Deus sempre vai fazer. Aleluia. Foi o próprio Cristo quem disse: sem mim nada podes fazer. João 15, versículo 5. O que é que diz? Sem mim nada podes fazer. Então, nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós não podemos fazer nada sem orar, nada sem buscar. Para ser um servo frutífero, devemos estar em Cristo, assim como os ramos estão na videira. E com relação em estar em Cristo, a oração tem um lugar vital na sua vida. Não podemos estar em Cristo sem orar. Nós não podemos. Paulo dá uma oração como remédio, aleluia, para a ansiedade, para a perturbação. Não estejais inquietos por causa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas e com ação de graças. Filipenses 4, 6. Olha isso. Aleluia. Quando um médico, irmãos, tem um paciente que não melhora, ele chama outro médico para ajudar. Talvez este outro médico não sabia o tanto quanto o primeiro, nem sirva de ajuda. Mas este não é o caso da nossa relação com Deus. Quando vamos a Ele, estamos pedindo, nós estamos clamando por socorro, para que Ele, que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que nós possamos imaginar. O poder que é em Deus, que há em Deus, opera. Efésios 3, versículo 20. Aleluia, Deus é fiel, ele nunca falha, ele nunca erra o alvo, ele é poderoso. O Senhor reforçou essa lição sobre a oração em duas parábolas. A do amigo importuno, que está em Lucas 18, 1, 8, e o propósito dessas parábolas é mostrar um constante. Deus queria ser e sempre será a nossa, a nossa, aleluia, qualidade de vida, o nosso Deus para sempre, disposto a ouvir, e nunca, nunca nós poderemos desistir de estar com Ele. Persistência em oração, aleluia, é devido ao fato de que Ele está disposto a nos ouvir e pode nos abençoar, para que possamos continuar pedindo a Ele, buscando a Ele, batendo. Você não é
uma pessoa que perturba a Deus. Você é uma pessoa que busca. Aleluia. Há uma diferença. Há algo que Deus quer nos ensinar. A oração é a única alternativa para não desfalecermos. Tem muita gente desfalecida, muita gente doente. Aleluia. E a Bíblia nos ensina: o povo está doente. O povo está perecendo. Por que que o povo está perecendo? Porque não tem conhecimento das coisas. Porque não busca a Deus. Lembra da mulher Cirofenícia? É um exemplo da persistência na oração. Jesus imortalizou dizendo: mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Mateus 15, 28. Onde estava a grandeza da fé desta mulher? Aleluia, no fato de que ela tinha o que se basear. Ela possuía muito pouca. Aleluia, mas perseverou em orar, mesmo em fase de desânimo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cristo não tinha dito muita coisa na qual ela pudesse basear na sua fé. Contudo, havia, aleluia, uma minúscula esperança quando ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? Aleluia. Era uma pista que Jesus estava dando para essa mulher. E o que que ela fez? Ela agarrou, ela lembrou a Jesus que os cachorrinhos, animalzinhos, aleluia, de estimação têm as sobras, que assim devia ter algo para ela também. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo para você: se defina, se posicione, seja alguém com coração sincero. Aleluia. Ouça o som da voz deste Deus poderoso com sinceridade, dizendo para você: ore. E depois que você orar, não espere que as coisas sejam do teu jeito. Continue confiando, porque não é do seu jeito, é do meu jeito. E eu não vou parar porque não aconteceu. Eu vou continuar. Sua vida de oração tem que ser contínua. Aleluia. Deus é rico, Deus é poderoso, Ele é provisão, Ele é proteção. Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus humilde, Ele é um Deus, aleluia, que quando ouve alguém com sinceridade, com verdade, Ele está sempre disposto a te fortalecer. Mesmo que você não receba o que você quer, mas só de você orar, você já está sendo fortalecido. Daniel não sabe o que aconteceu com ele, mas ele estava orando. Então, a oração, ela te prepara para um cenário extraordinário. Mesmo você não sabendo o que vai acontecer, o segredo é orar. Lembra o que que Deus falou com Jeremias? Olha, Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias nem sabia o que ia acontecer, mas ele obedeceu. Aleluia, preso no calabouço, eu vou orar, eu vou buscar. Num quarto com as janelas abertas para Jerusalém, correndo perigo. Daniel estava orando, buscando incessantemente a um Deus que ouve. Só de você saber que ele está te ouvindo, já está bom demais. Só de você saber que você é escolhido de Deus, é ótimo. A oração é a vontade de Deus e não a sua. A oração deve respeitar a vontade de Deus, que é soberano, que é extraordinário. Nós não devemos tentar mudar, aleluia, a vontade de Deus quando nós oramos. Como tem sido a sua oração? Como tem sido o seu clamor? Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus faça, Deus restaura o meu casamento, Deus resolve a vida do meu filho, do meu esposo. Não! A oração tem que ser elevada a Deus, demonstrando a Ele que Ele é poderoso. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já falou com Ele obrigado? Ou você só pediu? Ou você só reclamou, só falou? Ou você só queria que seja feita a tua vontade e não a vontade de Deus? Você já olhou para o seu filho hoje? Já olhou para o cenário da sua casa hoje e disse: Deus, obrigado por essa casa. Mas, pastora, está faltando tanta coisa na minha casa. Mas quando você reconhece que Deus pode fazer tudo pela tua casa, tudo pela tua família, você não vai ficar nem tanto pedindo. Só vai agradecer. Deus, obrigado por essa casa. É pequena, mas é minha. Obrigado por esse filho. É desobediente, mas é meu. Enquanto eu oro abençoando ele, Deus está mudando o cenário. Deus está tirando as coisas que estão desorganizadas e preparando coisas extraordinárias.
Imagina Daniel ali orando, sem preocupar, irmão, com os inimigos, com alguém que viesse olhar ele orando para denunciar. Ele está lá orando, eu não estou nem aí com o que eles estão fazendo, eu estou orando. Mesmo que vai me causar mal os homens, Deus nunca vai me causar o mal. E ele está lá buscando, olha que coisa linda, sabendo disso, e a Bíblia diz que depois que ele ficou sabendo que ele foi, aleluia, Deus está dizendo, vai, deixa eu te guiar, deixa eu mudar a sua vida, deixa eu fazer algo extraordinário em teu favor. Imagina a oração, oh Deus, gracioso, tremendo, cheio de sabedoria, não me deixes fazer nada contra a tua vontade. Essa era a oração de Daniel. Não me deixe fazer nada sem o teu direcionamento. Ajuda-me a tomar uma decisão certa. A única decisão certa de alguém que Deus escolheu é a oração, não tem outro meio. É preciso crer que ele tem poder, pois a Bíblia nos assegura que não há nada nem ninguém que possa impedir o que Deus tem para fazer. O impossível para Deus é nada. Não podemos desistir, não podemos parar. Não podemos desistir, não podemos parar. Nós podemos confiar em Deus, nós podemos acreditar que Ele é fiel, que Ele é tremendo e que Ele pode fazer coisas que homem nenhum pode fazer. Olha aqui, os homens estavam perseguindo, os homens estavam tentando prejudicar Daniel. E Daniel, o que ele estava fazendo? Alguém pode me responder? O que Daniel estava fazendo enquanto eles estavam perseguindo ele? Daniel estava orando. Deus está dizendo para você, ore por essa causa, ore pela tua família. A oração é o extraordinário de Deus. Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Quem lembra dessa oração? Aleluia. É se o Senhor quiser. Não é assim dizer, eu quero, eu vou receber. Deus, olhe para mim. Tem gente que desespera tanto que acha que Deus é obrigado a fazer o que você quer. E não é assim. Ele sempre vai fazer o que ele quer. Seja humilde. Seja humilde. Aleluia. Seja humilde para reconhecer que Deus tudo pode fazer por você. Aleluia. Porque Deus nunca erra, Deus nunca falha. Oh, Deus poderoso na batalha. O filho do rei Davi, ele adoeceu. O rei orou para que Deus curasse o filho dele. A oração do rei era tão fervorosa, tão dedicada para que Deus resolvesse. Imagina, o filho estava doente. Deus cura meu filho, Deus faça algo pelo meu filho. A tristeza do rei Davi era tão profunda que chorou a noite inteira, prostrado no chão. Ele cria que Deus podia curar o filho dele. Ou não continuaria orando, né? Depois de 7 dias que ele estava orando para Deus curar, sabe o que acontece? Quem lê Bíblia aí sabe o que aconteceu. O filho do rei Davi morreu. Os servos ficaram com medo de dar triste notícia para o rei. Temiam de ser demais para ele. Davi perguntou-lhes abertamente: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Para surpresa geral, Davi mudou de comportamento totalmente. Levantou-se, tomou banho, ungiu-se, mudou de roupa e foi para a casa do Senhor para adorá-lo. Meu Deus. Imagine para algumas pessoas nos dias atuais. O Senhor levou meu filho, o Senhor não me ouve, o Senhor não é comigo, o Senhor não faz, o Senhor me abandonou. Mas não é bem assim. Se você já orou, olha aqui, escute isso. Se você já orou, e agora o que você vai fazer? Confiar, continuar adorando. Mas, pastor, eu orei para que acontecesse isso e aconteceu aquilo. Você já orou. Então, se você orou, você confiou. E se você confiou, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Se você confiou, pode ter a certeza que Deus ele vai fazer, mas não é a sua vontade, é a vontade dele. Você não sabe o que pode acontecer daqui a alguns anos. É por isso que Jesus, quando estava com seus discípulos, ele disse: olha, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Então, não questione a Deus pelo que ele faz, apenas ore, apenas acredite, apenas confie, porque Deus sabe, ele é fiel, ele é tremendo, ele é extraordinário, e ele nunca, nunca
Ele nunca vai deixar você desamparado. Ele nunca vai te abandonar. Aleluia. Ele nunca vai te Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te desamparar, porque ele é fiel, ele é único, ele é extraordinário. E o Senhor está dizendo: aprenda a orar e a confiar na minha vontade. Aleluia. Seja submisso, seja fiel, seja alguém que acredite e acredita de verdade. A resposta para a pergunta do tema de hoje é: o que eu faço depois que eu oro? Anote aí. Continuo confiando em um Deus que tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. A oração é você falar com ele e acreditar que ele está te fortalecendo, mudando o cenário e dizendo para você: filho, pode confiar. Filho, vá em frente. Filho, continue uma vida de oração, porque é a oração que te prepara para viver coisas extraordinárias. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Seja fortalecido com essa palavra